Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas, debate, de informações e, claro, de construção do conhecimento. O meu convidado hoje é muitíssimo especial. Ele é navegador, é conferencista e palestrante de renome internacional, celebridade mundial e também escritor. Eu converso hoje com Amir Klink. Amir, seja muito bem-vindo ao nosso programa, esse espaço de debate, para você sanar algumas curiosidades minhas e de quem está em casa também. Obrigado pela tua presença. Obrigado, prazer estar aqui em Umuarama, que, para falar a verdade, eu não conhecia muito bem. Que bom. E a gente fica contente de você estar aqui. Obrigado. Vamos começar, Amir, com uma suposição. Suponhamos que você, num dado dia de tuas navegações, encontre lá uma lâmpada do gênio, a lâmpada mágica, né? E você consiga encontrar o gênio, e o gênio apareça e te diga bem assim: Amir, vou te dar uma proposta. Eu te dou a embarcação dos teus sonhos, desde que você se defina e diga quem você é. Quem seria o Amir pelo próprio Amir? Eu acho que eu sou um aprendiz. Aprendiz. Só, mais nada. Não me considero especialista em nenhuma atividade. Eu tenho um profundo prazer de aprender. Eu tenho uma atividade onde eu sei muito, aprendi muito, mas me considero cada vez menos conhecedor dela. Eu acho que isso é o que faz com que a gente continue sempre, todos os anos, aprendendo um pouco mais. Mas eu gosto muito do que a gente faz, do processo que está atrás do trabalho de viajar, que é o trabalho de construir, de desenvolver as soluções e colocá-las todas juntas para formar um resultado no final. E nesse teu processo de paixão, de aprendizagem, que local, ou melhor, que lugar ocupa o mar na tua vida? O mar, curiosamente, não é o palco principal. O palco principal são oficinas sujas, escondidas. Aquilo que está no bastidor, né? São os bastidores que eu gosto mais. Então, esse ano eu completei 41 viagens para a Antártica e eu me considero cada vez menos conhecedor. Cada vez eu descubro novos aspectos interessantes e eu gosto, como eu disse, muito desse processo onde a gente vai caçando soluções e cada ano aprendendo a pensar de um jeito diferente. A gente tem um histórico hoje interessante, onde a gente usa muitas soluções assim, quase que polemicamente simples ao mesmo tempo, e a gente tem um histórico de segurança também, que olhando para trás eu fico surpreso como é que não aconteceu uma desgraça muito grande. Mas não é por acaso, assim, a gente gosta muito do que a gente faz. Eu gosto de descer essas ondas de 20 metros de altura, 20 metros? Pequenos barcos, gosto de construir embarcações e fazer projetos cada vez mais ousados, mas eu gosto de voltar para casa também, e a gente aprendeu a fazer isso de um jeito assim, que eu considero muito gratificante. Você falou de ousadia na tua paixão pela vida, pela descoberta, pela curiosidade. Tem medos também nessa ousadia? Já teve muito medo nas tuas viagens? Olha, eu nado muito mal, né? Então, Sério mesmo? Eu vivo uma parte importante do ano em lugares onde não adianta saber nadar. Quer dizer, quando você cai na água gelada, você tem 3 a 5 minutos para resolver. Não ajuda muito, né? Às vezes até ajuda. O que eu queria dizer com isso é que a gente sabe que na nossa atividade, no meu dia a dia, não tem espaço para errar. E é uma vez só. Então, eu acho que esse é um fator. Muita gente pergunta, mas o que te motiva a voltar sempre para a Antártica, fazer direito? Eu acho que a morte é um grande motivador. A morte? Se você sabe que vai morrer, se não fizer direito, você começa a se dedicar a fazer direito. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente não morre com tanta facilidade. Porque se você parar de estudar, você não morre imediatamente. Mas você morre socialmente, morre intelectualmente, morre culturalmente. E um empresário ele não morre imediatamente quando ele administra mal, mas ele mata a empresa, a atividade econômica e social das pessoas que colaboram com o empreendimento dele. E na minha atividade isso é muito diferente, a gente morre na hora. Então, é imediato, né? É imediato, quer dizer, qualquer erro tem uma consequência imediata.
Por sorte, nem todas as consequências são a morte, mas uma delas pode ser, então a gente fica bem mais cuidadoso. E por que essa tua paixão pela Antártica? O que te leva a buscar, a enfrentar situações que são inóspitas, né? Eu que sou leigo no assunto, eu vejo a Antártica como um negócio branco de gelo, mas tem mais coisa ali, né? Então, eu, na minha fase de ignorância crônica, que ainda... eu também pensava, o mundo gelado, eu não gosto de frio. E é engraçado, alguém que não gosta de frio ficar 25, 30 anos indo só para lugares... 41 viagens, né? Frios, Mas uma das coisas que... Primeiro, eu descobri a Antártica através da literatura, que é uma forma diferente. E a história, principalmente o período da fase heróica da Antártica, teve o privilégio de ser narrada por exploradores que sabiam usar a palavra. E nós vivemos num mundo hoje onde a grande maioria dos profissionais da palavra, jornalistas, escritores e cronistas, escreve muito mal. A gente está vivendo um período catastrófico da história da humanidade, onde a gente está descuidando completamente da palavra. Eu acabei de ler o Estado de São Paulo, que é um jornal que eu gostava, e assim, é tremendamente mal escrito, é impressionante. E eu li relatos absurdos, não eram só que as narrativas, as façanhas foram impressionantes, mas a narrativa em si era impressionante, de qualidade literária impressionante. Então, isso foi uma das coisas que me fascinou. O que me atrai hoje em ir todos os anos para a Antártica é um outro aspecto difícil até de explicar. Claro que minhas filhas gostam, minha mulher é doente para voltar para lá, os cenários, a paisagem violenta, os extremos, os superlativos, o frio, o calor, a beleza, a cor, mas uma das coisas que me fascina acima de todas as outras é a convivência humana que a gente tem lá, que é especial. Então lá você está convivendo em pleno conflito das Falklands, você está convivendo com ingleses e argentinos, falando sobre esse assunto sem nenhum tipo de rancor. Na época da Cortina de Ferro, a gente convivia com o pessoal do leste europeu e americanos. Então, assim, é uma região que está tão dedicada ao estudo, a trabalhar com conhecimento, ao estudo do meio, onde a força da natureza é tão explosiva e tão grande que as diferenças entre nós humanos se reduzem a um mínimo quase insignificante. Então a convivência, todos os anos a gente ir para lá com um barco que a gente desenhou no Brasil, muito melhor do que os barcos americanos. Eles ficarem surpresos de a gente conhecer tão pouco, fazer as coisas de um jeito tão original. A nossa surpresa com o conhecimento que eles têm, a maneira um pouco atabalhoada de fazer. Então essas experiências humanas lá, essa convivência humana com pessoas que normalmente estão dedicadas a extrair conhecimento e trabalhar com conhecimento, eu acho uma experiência muito bacana e quase improvável. Ninguém imagina que tem vida social na Antártica, tem um mundo de fofocas incrível, tem uma convivência muito gratificante. Seria errado eu perguntar para você o que te motiva a voltar lá? Não é tanto a paisagem em si, o ambiente em si, mas a humanidade que se encontra ali? Seria certo. Eu gosto dessa... Eu não gosto de fofocas, abomino vida social, pessoas que se preocupam com a aparência, o aspecto físico, o impacto, a posição social. Eu tenho um completo, assim, acho engraçado. E lá tudo isso é suspenso? Não existe, não tem diferenças sociais desse tipo lá. Tem diferença de conhecimento, tem uma identificação entre seres humanos que não é comum você encontrar em outros ambientes. Eu participei agora na Suíça de um júri internacional, por mais informal que fosse e por maiores diferenças culturais que nós tivéssemos, mas a gente estava na sede de uma mega empresa de relógios, é uma coisa assim um pouco pedante. E na Antártica não tem isso, não tem. Quer dizer, se um vai de fraque e o outro vai de vestido de saco de estopa, os dois são iguais. Todos bem-vindos. São todos bem-vindos, o que vale é o que sai daqui, o que você executa com o que você tem aqui. E esse ambiente é fascinante, eu gosto. Uma pergunta talvez que possa abordar a questão da sustentabilidade. Você viaja ao mundo, tem contato com ecossistemas muito frágeis,
Como é que você analisa? O Brasil ele consegue estar dando saltos qualitativos e quantitativos na questão da preservação, da sustentabilidade? Não. Não? Não. Diante do que a gente poderia fazer, não. E eu diria que a barreira principal para a gente não fazer o que a gente deveria estar fazendo está ligado ao processo de educação, a forma de transmitir conhecimento. Então, nós somos um país excessivamente rico, que sempre teve muita fartura. A gente desconhece, por exemplo, a pobreza de um país como, por exemplo, o país do norte africano, da África Negra. A gente não passou por conflitos como países, como regiões no Oriente Médio, no leste europeu. Então, eu acho que a gente assim, nunca foi instado a pensar mais sobre os nossos problemas, tanto técnicos quanto estratégicos. E o problema de sustentabilidade no lado ambiental hoje é um problema estratégico para a sobrevivência de um país muito grande. Uma das causas disso seria talvez o fato de a gente não cuidar do que é nosso, não ter o senso de pertença. Seria talvez porque a gente não tem memória, no sentido, por exemplo, existem muitos museus marítimos no Brasil. Como é que é a memória, o cuidado do Brasil com relação a isso? Bom, nesse aspecto eu estou fazendo a minha parte. Eu sou protagonista de um desses museus. Fundei um museu que, aliás, tem recorde de visitação no Brasil hoje, com o qual eu não estou contente. Acho que a gente vamos ter eu detesto conversar com governadores e figuras do gênero, mas eu vou ser obrigado a chutar a canela do governador de Santa Catarina, segunda-feira, porque nós temos um museu hoje que é único no mundo. É único no mundo. É único no mundo e eu quero que ele seja único na galáxia. O mundo é muito pouco perto. Boa, boa. E então, eu acho que a gente, assim, pode ser que a gente tenha uma memória um pouco curta, até porque a nossa história presente é meio curta, mas nós temos uma característica, culturalmente falando, que é muito interessante. O Brasil tem uma capacidade de aprender e de cortar caminho muito grande. Eu não sei se sempre é uma vantagem, mas nesse aspecto Os europeus dão exemplo nessa área para muita gente. A Austrália e Nova Zelândia hoje são tidos como nações exemplares na área de sustentabilidade, e eles são uns carniceiros impiedosos historicamente, sempre foram. Agora que eles estão cumprindo um papel assim, tentando redimir um pouquinho o seu passado. E o fato é que nós estamos errando há muito pouco tempo. Mas, por outro lado, hoje o Brasil não é mais um país coadjuvante, né, nesse cenário, e eu acho que a gente está na hora da gente mostrar o caminho. E nós temos meios, temos um palco para isso. Temos até uma posição estratégica na bola onde a gente mora, onde a gente não sofre por exemplo, de sistemas muito secos ou muito extremos de clima, onde a gente cometeu muitos erros, fizemos desmatamentos, intervenções violentas, assoreamento de rios, legislação terrível, infraestrutura péssima, tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem soluções na área de tecnologia fantásticas e soluções incríveis que outros países não vão poder implementar. Então, quando você vê, por exemplo, um país que tem toda a matriz energética baseada na geração termoelétrica, falar em carros elétricos, dá vontade de ir lá dar uns tapinhas na bochecha do Sr. Obama, né? Porque, filho, vai estudar um pouquinho, vai se informar um pouco mais. Não tem sentido. Nenhum sentido. Você acha Mas que no talvez... nosso caso, num país que tem a nossa matriz energética e experiências já executadas e bem-sucedidas como as nossas, é diferente. Então, por isso que eu digo, está na hora da gente liderar ações nessa área, e nós temos cabeça para isso, nós temos um ambiente natural para isso. E você acha que talvez o caminho para a gente conseguir liderar essa discussão, ser coadjuvante, partir para cima, resgatar a memória, abrir caminhos, seria a educação? Seria, mas não é só. A gente está tratando a educação sempre como um item quantitativo, e eu acho que chega de investir em educação agora. Chega. Não temos mais que se preocupar com acesso à educação no Brasil. Nós temos que se preocupar com a qualidade do ensino, com o que está sendo passado em termos de conhecimento e com a capacidade de colocar esse conhecimento em prática. Não adianta nada nós temos
termos o maior corpo de doutores no mundo que não executem seus planos, ou de pesquisadores que não têm os laboratórios, que não têm as áreas onde pesquisar. Então, eu acho que a gente tem um desafio importante, claro, passa pela educação, mas eu acho que passa por um outro processo que eu não sei definir exatamente como é, onde você não simplesmente vai estar aprendendo, mas vai estar fustigando, questionando, antecipando. Isso é mais ou menos, eu vou falar sobre isso hoje um pouco, daqui a pouco, mas sobre esse processo de transformar planos e as ideias em ações reais. E, curiosamente, de novo, no aspecto cultural, nós temos essa característica também de fazer as coisas acontecer. A gente faz tudo meio improvisado. O jeitinho brasileiro. Eu não gosto de falar nele, mas há o jeitinho. Mas hoje a gente vive num mundo onde é uma questão de sobrevivência colocar esses planos em marcha. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Eu não tenho mais, com a idade que eu tenho hoje, paciência de trabalhar num país depressivo como a Espanha, a Suécia, assim, onde há uma preguiça intelectual tão grotesca, um acovardamento social, onde todo mundo está preocupado exclusivamente com a sua aposentadoria, a sua casinha de campo, o seu veleirinho, o seu carrinho na garagem. E a gente vive hoje num país onde a gente tem problemas graves, sérios, e a gente tem as soluções no nosso nariz e a gente tem o modo de colocá-las em prática e a gente ainda não consegue coordenar essas soluções. Então, eu diria que às vezes dá raiva, a gente fica bravo, não sei o quê, mas é fascinante, é um privilégio, diria até, trabalhar num país como o nosso, nesse cenário histórico. É uma boa inquietação, né? Isso. É uma inquietação que me agrada. Se fosse para viver bem e passear, eu preferia já estar carbonizada. Ou congelado. Congelado, eu não gosto de frio. Não gosta, já. Amílio, no bloco anterior nós falamos um pouquinho da questão da educação. Você deu umas ideias bacanas para a gente e você está em Moarama justamente para isso, para bater um papo com acadêmicos da Unipar, da Universidade Paranaense, sobre a temática Transformando Sonhos em Realidade. Eu sei que no teu site está lá, né, que você gosta mais de seguir a intuição do que o método, né? Não quero pedir o método da tua palestra, mas que ideias que você vai bater um papo com os estudantes da Unipar? Bom, eu não queria falar sobre sonhos, né? Acho que é bom ter sonhos, mas é perigoso ficar sonhando para sempre, né? E esse é um mal que é muito frequente nos dias de hoje. Então eu queria falar um pouquinho sobre a experiência, a importância da experiência acadêmica para você transformar as ideias em projetos concretos, em coisas concretas, em ações. O ser humano é feito para produzir ações do pensamento, ações na memória ou na construção civil, não importa. Então eu vejo alguns problemas hoje no ensino no Brasil. A gente tem uma pouca conectividade com a realidade. É péssimo isso. Eu me formei numa escola muito importante de economia da Universidade de São Paulo, fiz um péssimo curso. Péssimo curso. E, no entanto, eu tive professores fantásticos, né? Fernando Henrique Cardoso, Delfim Neto, Eduardo Suplicy, referências, Paulo, né? Todos, mas cada escola é uma escola. Então o enfoque deles era político, era outra, mas o curso de economia que eu fiz é execrável. Qualquer escolinha de subúrbio é melhor do que... Mas a experiência acadêmica foi, ainda que tendo feito um curso ruim, foi extraordinariamente importante. E eu demorei quase 15 anos para entender isso. Hoje a gente tem uma atividade onde a gente faz, por exemplo, embarcações ultra sofisticadas, usando conceitos, muitas vezes, quase primitivos. E é por isso que elas fazem sucesso no mercado europeu, no mercado americano. Por isso que hoje o melhor barco operando na Antártica, até hoje, os dois melhores são barcos que têm quase 10 anos de idade, que nós projetamos, idealizamos e construímos aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente misturou hoje a informação que transita por aí de altíssima qualidade com um pouco da memória, um pouco da experiência
passada com o saber fazer do mestre saverista da Bahia, do mestre maranhense, do mestre... Ou do senso comum, que deve ser o bom senso, né? Que às vezes a gente esquece por isso. Em Guaraqueçaba, um mês atrás, eu fiz a travessia mais emocionante da minha vida, numa canoa que com um motorzinho de 5 cavalos consegue alcançar 27 nós, 50 km por hora de velocidade. Eu não conheço nenhum engenheiro naval nas Américas, incluindo os Estados Unidos, que consiga tirar com 5 cavalos 50 km por hora de uma embarcação de 10 metros de comprimento. Eles não sabem fazer. E um cara lá falou, puxa, esses meninos são geniais, precisava levar eles para uma universidade de engenharia naval. Eu falei, não, o senhor está errado. Não leva, né? Não, tem que trazer os professores de engenharia naval para virem aqui na areia, aqui sentar no meio do mangue e aprender com eles. É isso que está faltando no Brasil. Então, como eu disse, eu acho que falta essa experiência, essa conexão com a realidade. Tanto na área de, sei lá, de negócios, de economia, quanto nas áreas técnicas de engenharia. É inconcebível que um aluno saia de um curso de engenharia sem nunca ter construído uma casa, uma máquina com as próprias mãos, um barco com as próprias mãos. A gente tem mania de comprar um jet ski, um navio é uma máquina burra. Um jet ski é uma Mercedes último modelo, é uma máquina relativamente burra, ela não tem nada de inovador, é uma tecnologia que se coloca em grande escala e se torna acessível. Então, acho que falta muito essa iniciação prática. E na minha atividade é o nosso dia a dia, quer dizer, a gente vive de transformar ideias em alguma coisa digital, em papel, e depois de fazer disso uma coisa de verdade. Então, eu diria que eu tenho uma atividade altamente privilegiada nesse sentido. Hoje estou tendo a possibilidade de te conhecer dos meios de comunicação, da internet, do jornal. E uma coisa que eu percebo em você, Amir, é uma inquietude muito grande, num bom sentido, claro, de alguém que está inconformado, que busca, que corre atrás, né? Que vai diante dos seus sonhos, transformando-os em projetos, em realidade. E eu, como professor, às vezes eu percebo isso na juventude atual, uma certa apatia, desleixo. Tanto que o chavão principal deles professor, não dá nada não, estou nem aí, né? O que você falaria da tua experiência humana, das dificuldades que você passou, para esse acadêmico, estudante que de repente está desgostoso da vida, apático, sem noção, sem sentido para viver? Não dá nada agora, daqui a 20 anos ele vai se arrepender. Ele vai perceber que teria dado tudo e... Então, a gente vive um problema interessante, hoje a escola não é mais detentora do conhecimento, ela tem uma função completamente nova, que eu acho que é de fomentadora, de provocadora, de inspiradora, mas não é onde você aprende a escola. E nessa função tem muitas tarefas que são completamente novas. Há uma superficialidade muito grande, porque tem tanta informação acessível e tantas coisas interessantes e legais, que se a gente não coloca um fundo e não vai cavocar um ramo, uma atividade específica para crescer e dela depois fazer as correlações com todas as outras. E, curiosamente, na minha atividade de fazer barcos, eu vou parar em cada lugar maluco, vou parar na Ásia, no Oriente, na Antártica, vou parar em casas reais, em centros de discussão política, todas as coisas que eu detesto, contabilidade, gestão financeira, que eu abomino, mas você transita e filosofia, e história, e poesia. Então, simplesmente eu sou um fabricante de barcos diferentes, só isso. Então, é importante mostrar para ele que não importa a escola, o caminho, a profissão que ele escolheu, mas quando ele vai fundo nela, do fundo dela ele vai construir uma floresta de ramos, de conexões com todas as outras áreas do conhecimento. E nós estamos vivendo um momento onde, na encrenquinha do iPad que vocês me arrancaram agora há pouco, tem tudo que é legal lá. Está condensado ali. A né? maquininha é uma porcaria, não tem nada, você não entra dentro das coisas ali. Então é fácil ficar brincando ali na telinha de vidro e não atravessar essa tela. E você tem que mostrar hoje para essa molecada, você tem que atravessar a tela. Tem que ir contra, às vezes, certos preceitos confortáveis e básicos. Então, a gente vive essa cultura dos valores pessoais, da beleza, do conforto físico, da casa própria. A casa própria não serve para nada, é um erro ter casa própria. Sabe, a gente tem que ter competência para
arrumar onde morar em qualquer lugar da Terra, não num lugar específico. E eu acho que esse é um desafio interessante. É sua tarefa essa como professor. Eu acho que arrancar, assim, conseguir... eu concordo com você, existe um pouquinho de apatia hoje, mas você vê, por outro lado, em algumas áreas, quando um cara, um jovem, de repente mergulha num assunto que parece completamente inútil, né? Jogos, skate, e de repente vai fundo naquilo, ele constrói alguma coisa importante para gerações seguintes e para ele mesmo. Amir, eu agradeço imensamente teu tempo. Infelizmente, o relógio é ingrato conosco. Ainda bem. Ainda bem. O fato de você estar aqui trocando algumas ideias comigo, com quem está em casa. Fico muito contente, satisfeito em conhecê-lo. É um imenso prazer estar contigo. E para a gente encerrar, então, uns 15 segundinhos, uma mensagem final para quem está em casa. Nossa, mãe, não vim preparado para isso, mas não, eu espero que os alunos que participarem aí, que se inspirem a fazer coisas, às vezes, não muito consequentes, mas feitas do fundo da alma. E espero que transformem essa experiência em sucesso. Obrigado, Amir. E obrigado a você em casa pela audiência, que realmente façamos coisas do fundo da alma. Até o próximo programa, um forte abraço. Tchau, tchau.